Muito bem, estamos aqui novamente, domingo à noite, para cultuar, louvar e engrandecer esse nosso Deus. No domingo 9/8 de 2020, ainda em pandemia, usando esses recursos que Deus tem nos dado, aqui estamos nós novamente. Se você costuma usar a sua Bíblia, você já pode ir pegando ela e nós vamos estar estudando Gênesis capítulo 3, logo no início. Se você usa o celular, né, pega o seu celular, não tem como ser talvez o que você esteja assistindo essa mensagem. Mas acostume a acompanhar nas Escrituras. Isso é saudável, como os bereanos, conferindo aquilo que estava sendo ensinado. E a minha oração é que a sua Bíblia não esteja empoeirada, que seja sua companheira do dia a dia, companheira de leitura, de meditação, estudo. E que eu espero também que um dos aplicativos, caso você use no celular, seja também um dos aplicativos mais usados. Mas antes nós vamos estar orando, vou estar falando com o nosso Deus nesse momento, pedindo pelas nossas crianças. À noite nós sempre oramos por elas, lembrando da nossa responsabilidade como igreja, como pais, e fazendo aquela oração que o irmão Isaías sempre fazia, né? Pelos seus filhos, netos e bisnetos. E que Deus possa alcançá-los. Vamos orar essa noite? Papai, obrigado, Senhor. Ó Deus, eu peço a sua ajuda nesse instante, por essa pequena meditação que vamos ter. É a sua palavra, ó Deus. A sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ó Pai. Ó Deus, ela é apta a discernir os pensamentos dos corações. Ela é quem nos exorta, ela é quem nos dirige. E é a Ti, ó Deus, que nós chegamos essa noite e suplicamos. Fale conosco através da sua palavra. Peço para os nossos pequeninos, as nossas crianças, ó Pai. O Senhor conhece cada uma delas. Ajude aos pais a estarem direcionando ela aos caminhos do Senhor e que elas não possam se desviar deles. Deus, peço também ao Pai, a nós como igreja, a nós como liderança, a nós como professores e ensinadores, nos dê sabedoria e responsabilidade quanto a elas. Peço, Senhor, às pessoas que vão ouvir essa palavra. Ó Deus, que eu não venha falar de mim, mas venha falar do Senhor. Venha falar aquilo que está exatamente aqui, ó Deus. Me dê, Senhor, por graça, autoridade na sua palavra, ó Deus. Ó Deus, nós te suplicamos essa noite mais uma vez. Em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. O título que eu gostaria de dar essa noite a esse contexto, a essa mensagem que vamos ter, é Afronta à Santidade de Deus. É um estudo que eu peguei do Steve Lawson, muito bom. Aliás, eu só arranhei de tudo que ele ensina, né? Nesse estudo que ele fez do ataque, uma afronta à palavra de Deus, à santidade de Deus e à pessoa de Deus. E eu espero que eu possa passar para os meus irmãos aquilo que me abençoou, que falou comigo, mas mais que isso, que eu possa ser fiel às Escrituras, que é o que vamos aprender essa noite. Em Gênesis 3, a partir do verso 1, se você quiser me acompanhar, é o contexto e o texto que nós vamos essa noite meditar. Gênesis 3, o verso 1 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele,
para que não morrais. O verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes e vos me perdoe. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E a consequência, o verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. No início das Escrituras, assim que você começa a ler a palavra de Deus, nós vamos imediatamente sendo apresentado a esse nosso Deus, quem Ele é, o que Ele faz, a sua forma de agir. Nós entendemos que se tirar o primeiro livro da Bíblia, nem precisaria disso, os 12 primeiros capítulos das Escrituras, todo o restante não serviria para mais nada. Aqui é a base de tudo. Aqui é onde há um ensinamento para nós, da onde nós viemos, o que aconteceu lá, por que nós estamos passando pelo aquilo que nós estamos passando. É aqui que dá sentido à pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aqui, tudo em Gênesis nos apresenta a esse nosso Deus. A palavra de Deus também não há um preparativo no sentido de que talvez, quem dera, exista um Deus. Ela não faz isso, ela já entra imediatamente. Se você abrir a sua Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não há um questionamento se você acredita ou não. Parte do pressuposto que quem está lendo isso aqui acredita. E nós somos o povo que acreditamos. Mas aqui também tem ensinamentos sobre o inimigo de Deus. E essa noite eu quero, se Deus me permitir, trazer aos irmãos a base. Ali nós vamos tentar revelar, em alguns aspectos, a forma da serpente agir, a forma de Satanás agir e a forma do diabo, ou de outros termos que a Bíblia atribui a Satanás, agir, o inimigo de Deus. Então, aqui agora, após a criação, quando você chega ali em Gênesis 3, você é apresentado ao inimigo de Deus. E a primeira coisa que é atribuída a ele, mas a serpente mais sagaz, a sagacidade, é atribuída à serpente, ou o diabo. Quem é a serpente? Em Apocalipse, no último livro, nós vamos no primeiro, e agora no último livro da Bíblia. Em Apocalipse capítulo 12, o verso 9, você lê assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. É aqui em Apocalipse que nós identificamos a serpente lá em Gênesis. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, os anjos caídos. Volta para o começo da sua Bíblia, vamos voltar lá em Gênesis. Então, a primeira coisa, nós já sabemos quem é aqui a serpente. É Satanás, é o inimigo de Deus. Agora, acontece que nós também sabemos que o nosso Deus é santo. Santo, santo, santo. A palavra santo significa separado. Ele é distinto de todos nós. Então, quando nós falamos santidade, nós falamos separados. E nós somos separados para Ele e para estarmos cada vez mais próximo dele, separado do pecado, separado das coisas do mundo. É nesse sentido. A questão da santidade de Deus é inigualável. É algo que não tem como
você distinguir. Não há nada que se compara à santidade de Deus. Mas aqui nós vemos o inimigo atacando a santidade de Deus. Deus, ele é santo, mas aqui é apresentado um oponente ou um inimigo profano, sagaz. Então, no início das Escrituras, nós já somos apresentados a Satanás como o inimigo de Deus. Algumas pessoas não levam a sério o ensinamento sobre o diabo. A Bíblia ela é recheada sobre Satanás. No Velho Testamento, 7 livros é conhecido, ou tem como você ver ali a ação de Satanás, fala sobre o diabo. O Novo Testamento, praticamente todo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, e principalmente o próprio Senhor Jesus Cristo, nos alertou contra Satanás, contra o diabo. Também nós vemos que o diabo ele é o principal ou o verdadeiro antagonista de Deus. É ele que é contra Deus, é ele quem levanta as suas hostes demoníacas, é ele quem seduz a humanidade, tudo contra Deus. É nele que é fundamentado todo o ódio, toda a crueldade, traição, acusação e, principal, aquilo que Jesus disse, a mentira. Então, a primeira coisa que nós estamos vendo aqui é um ataque à autoridade de Deus, à inerrância de Deus. Deus não erra. A infalibilidade de Deus, Deus não falha. Então, Satanás ele vai atacar a autoridade, a inerrância, a infalibilidade de Deus, atacando como? A palavra de Deus. E Jesus disse que ele é mentiroso e pai da mentira, que ele se opõe à verdade. E atacar a verdade de Deus, atacar a palavra, a santidade de Deus, é destruir o caráter de Deus, o seu ser, quem ele é. E é exatamente isso que nós encontramos nas primeiras páginas das Escrituras, da Bíblia que você tem em mão, e ele não mudou a sua estratégia hoje. E nós vamos verificar como o inimigo foi fazendo isso e foi atacando a santidade, atacando a palavra de Deus. Vamos começar com o verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comeis de toda a árvore do jardim? Nós vamos pegar aqui 5 estágios desse ataque. Desse ataque à santidade, à palavra, à honra, ao caráter do nosso Deus. O primeiro ataque de Satanás que ele faz aqui é a dúvida. O primeiro ataque de Satanás é a dúvida. Ele vai implantar na mente de Eva a dúvida quanto a essas questões que nós estamos falando. A inerrância, se Deus verdadeiramente não erra, se Ele é infalível. E aqui nós vemos que é uma emboscada, é uma armadilha, típico de como Satanás faz. Eva, ela está na mira do diabo. Ela está sozinha. Ela está sem o homem. Então Satanás chega, vem nessa emboscada e você vai ler que a serpente, né, que nós sabemos, que a Bíblia fala que é Satanás, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, é assim que Deus disse? A primeira coisa que nós vemos parece algo tão inofensível, né? Algo assim que talvez possa passar desapercebido. Inofensivo. Uma questão
Só uma pergunta. É assim que Deus disse? Mas é uma ponte para um fim. É um instrumento de Satanás para algo que ele tem em mente. E é interessante que essa é a primeira pergunta registrada na Bíblia. A primeira pergunta registrada nas Escrituras, a primeira pergunta registrada na história da humanidade. E ela vem de Satanás. E ela vem questionando a Deus. E olha que interessante. Nós somos apresentados a Satanás, o primeiro contato que temos nas Escrituras com ele. E quando é apresentado, as primeiras palavras que saem da boca de Satanás, qual que é? Será? Tem certeza? É isso mesmo? Satanás, ele sopra como se fosse uma neblina de dúvidas sobre Eva. Sobre o quê? A palavra de Deus. Estamos falando da palavra de Deus. E se a gente observar, o alvo de Satanás aqui é a mente de Eva. A mente de Eva. Ele levanta dúvidas aqui. Dúvidas quanto ao quê? Quanto à veracidade da palavra de Deus. A mente de Eva, aqui, foi a porta de entrada. Eu poderia usar um termo técnico hoje, a porta de entrada para esse vírus malicioso, em se tratando de tecnologia. Ou, em se tratando da nossa realidade, a porta de entrada para o vírus do Covid. Ou a porta de entrada do seu primeiro ataque. A mosca que pousou ali na fruta, na laranja. Isso, o primeiro contato. Inclusive, um dos atributos de Satanás é Beelzebu, que é príncipe das moscas. Então, ele foi lá e colocou o ovinho dele. Será? Tem certeza? Então, essa foi a sua primeira onda de ataque. Essa foi a mosquinha. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia existe isso e às vezes passa sutilmente, como aqui, às vezes é um pouco mais escancarado. E a pergunta é, Deus disse? Deus disse, por quê? Porque a humanidade ela prefere a escuridão do que a luz. Mentira é preferida do que a verdade. Essa é a nossa realidade. Perguntas são melhores do que convicções. Será que nós temos convicções numa sociedade, numa humanidade de relativos, né? Tudo é relativo, não tem absolutos. Não existe absoluto? Sim ou não? Não tem, até incoerente, porque se você responder sim ou não, são absolutos, né? Mas as pessoas falam que tudo é relativo, pode ser, pode não ser. Então, a pergunta, ela pode ser melhor do que as convicções. A dúvida é melhor do que a fé. Será? Porque a fé precisa de convicção. Firme fundamento das coisas que não se vê e crê. E há um ataque de Satanás. E hoje é de uma forma assim, tão sutil, que às vezes nós não percebemos. Eu gosto, já assisti alguns, talvez todos, não sei, dos Marvels, né? Mas você vai percebendo ali a ciência atacando o quê? A pessoa de Deus, a verdade. E quando eu já tratei de 1 ou 2 adolescentes, 2 se eu não me engano, que as suas mentes estavam totalmente bombardeadas com coisas da internet que colocavam em xeque a pessoa de Deus. E eles me encheram de perguntas. Será? Será? É isso mesmo? Que eles tiraram da onde? Então, agora,
Como isso é sutil? Você quer ver uma forma assim que não tem dúvida de que há como entender o que ele está fazendo aqui? Por exemplo, alguém chega para uma esposa e fala assim: você confia no seu marido? Ou chega para o seu esposo e fala assim: você confia no seu esposo? O que vai acontecer na mente da pessoa que ouviu isso? E se ela acrescentar assim, você fala, confio, e ela fala assim, tem certeza? O que vai acontecer na sua mente a partir dali? Se ela der as costas, como a serpente faz, ela pica, deixa o seu veneno e vai embora. Vai lá embora. Ela dá as costas. O que ela fez na sua mente? Ela colocou a dúvida. Você já não tem mais convicções. Eu li certa vez um livro e um médico que estudava a mente das pessoas e comportamento, ele diz que no consultório dele, o primeiro teste que ele fazia era para a pessoa, ele dizia, entra e fecha a porta. A pessoa entrava e fechava a porta. Quando ela sentava, ele dizia, eu disse, fecha a porta. E esse já era um teste para ver se aquela pessoa tinha convicção. E ele falou que era raro as pessoas que diziam, eu fechei a porta. A maioria olhava para trás ou voltava-se e ia ver se tinha fechado mesmo. Mas esse teste ele é fraco, porque ele pode ser mais no sentido de que tem coisas que não são relevantes na nossa vida, você não prestou atenção naquilo porque não é relevante, do que propriamente dito em convicções. E a convicção verdadeira, ela é diferente disso. É algo assim, alguém chega e fala para você assim, existe salvação à parte de Cristo. Ou seja, quando eu falo a parte, sem ser por Cristo. Bom, existe salvação sem ser por Cristo? Só o fato de você parar para pensar nisso já diz que você não tem convicção. A nossa convicção diz jamais. Alguém diz não existe Deus. E você fala prova, pode haver um problema aí. Não, você não tem dúvida. É interessante que se você vê pessoas que defendem muito uma tese, um pensamento, é porque ela tem dificuldade com aquilo. Algumas igrejas que estão firmadas só numa doutrina, porque nem ela acredita direito, ela precisa estar ali todo o tempo falando. Onde Deus nos ensina que nós devemos pregar todo o conselho de Deus. Então você não vê uma ovelha com uma placa escrito sou ovelha. Ela é. Então a convicção faz isso conosco. Você não tem dúvida. Alguém chegar a falar para mim, você não é o Dorino. Pode falar quanto quiser. Então Satanás, a primeira questão que nós vemos aqui, o primeiro ataque que ele faz é a dúvida. Agora pensa comigo, na internet. Pensou? Tem poucas informações? Quando eu falo internet, pensa em computadores, laptop, notebook, celulares, tablets, smart, TV. Pense em tudo que conecta na internet. A gama de informação, certo? Pense nos seus filhos agora. Sem o seu cuidado, sem o seu zelo, sem o seu amparo. O que você acha que está vindo, que está sendo bombardeado a mente dele? Eu já vi coisas tão terríveis que às vezes alguns irmãos mandam para mim, que eu procuro não falar, sabe por quê? Para não propagar o mal. Porque se eu falar aqui, as pessoas que estarão me ouvindo, eu vou estar trabalhando para Satanás. De tão terrível que é, basta saber que são coisas terríveis, que atacam a santidade de Deus. Tão terrível que não dá para proferir. Então, alguém chega para você e pergunta, você crê verdadeiramente em Deus? Agora, nós sabemos que
A dúvida, a incredulidade, ela não anula a palavra de Deus. Nós podemos ter as nossas dúvidas, alguns podem até atirar pedra para o céu, pode dizer que Deus não existe, não muda o fato que Ele existe. E ponto. Nós cremos nisso e morremos por isso. Paulo fala isso em Romanos 3, o verso 3 e 4. Se você quiser ler ou acompanhar comigo, senão você só me ouve. Romanos 3, olha o que ele diz no verso 3 e 4. Ele fala assim, e daí? É isso mesmo que está escrito aqui, e daí? E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Porque alguns não creram? Será que porque eles não creram, Deus deixou de ser fiel? Aí o verso 4 ele vai falar, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, por mais que as pessoas dizem que não creem, não vai mudar o fato. Por mais que Satanás, nós vamos ver aqui, ele ataca a santidade, a pessoa de Deus, não muda o fato dele ser Deus. Deus não murmurou, não gaguejou, ele não sussurrou, ele disse. Ele disse. Isaías 48 diz assim, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então a primeira coisa que Satanás faz é levantar dúvida. Põe lá um ovinho da mosca. Lá. Ela senta e onde ela senta, ela faz estrago. O segundo ponto, distorção. Depois da dúvida, o segundo método que ele usa é distorcer a palavra de Deus. Satanás, ele distorce a palavra de Deus intencionalmente. Ele quer fazer isso. O verso 1, primeiro ele pergunta, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não disse isso. Satanás está distorcendo a palavra de Deus intencionalmente. Percebe o ataque? E o que Deus disse? Se você volta no capítulo 2, o verso 16 e 17, diz assim, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Aí que ele vai dar a exceção, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus disse? Olha, de todas as árvores do jardim, ou de toda árvore do jardim, comerás livremente. Você é livre, pode comer de toda a árvore. Exceto, aí tem a exceção, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia que comer, certamente morrerás. Percebe a sutileza de Satanás? O que ele está fazendo aqui? Ele é manipulador. Ele propõe corromper a mente das pessoas quanto o quê? Quanto a palavra de Deus. Não foi isso que ele fez ao nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 4, em Mateus 4 também, mas em Lucas 4, verso 9 e 10, ele fala assim, olha, se é filho de Deus, atira daqui, pula. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito, e eles vão te guardar. Ele estava citando o Salmo 91, ele estava citando a palavra. O que Jesus disse? Não me tentarás, ou não tentarás, depende da versão, ao Senhor teu Deus. Ele estava pegando a palavra, a própria palavra de Deus, e colocando de uma forma que dava outro entendimento. Então, no ouvido de Eva, quando ele coloca essa dúvida, será que Deus te ama tanto? Se ele te amasse tanto, não haveria tantas proibições. Você seria livre. Não é assim? E nós vemos isso no nosso dia a dia.
Às vezes, comportamento de pessoas, você vê ali vestígios da velha natureza, que Jesus diz que nós temos por pai o diabo, e você vê na ação da pessoa, não que ela está possuída ali, a filiação dela, a forma de Satanás trabalhar. Você quer ver um exemplo bem simples entre muitos? Às vezes a pessoa chega e fala assim, está todo mundo dizendo. Eu costumo, quando chega essa palavra até mim, espera aí, eu quero o nome de todo mundo. Não, eu quero o nome de todo mundo. Eu quero saber quem é todo mundo. E às vezes você se surpreende que é já houve casos de haver um confronto com a pessoa e você descobrir que é uma pessoa disse. Uma pessoa. E aí ela achou alguém que pense igual a ela. Ah, mas os outros não dizem porque eles têm medo. Mas eu sou representante. Entende? A sutileza que você pega a palavra daquela pessoa, que às vezes fez um comentário, e você vê ali igualzinho, distorcendo para um benefício. Esse somos nós, esse sou eu. Não estou dizendo isso atacando uma pessoa específica. Estou me colocando no lugar de pessoas que fazem isso, a forma de Satanás trabalhar. Imagina se eu já não usei desse argumento. Imagina, em toda a minha vida. Se alguma vez eu já não usei, lógico que eu já devo ter usado. Está todo mundo dizendo. Não está, não. Eu estou dizendo isso porque eu vou ter um benefício próprio. Se eu conseguir com que a pessoa pense que todo mundo está dizendo para haver uma mudança. É que Satanás está fazendo. Ele distorce a palavra para ter um benefício. Eva, então, ela é atraída pelo inimigo. Então, a primeira coisa que nós vemos é a dúvida. O segundo, a distorção. No verso 2 e 3, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então agora, Eva falando. Você foi apresentado a Satanás, o pensamento dele, a forma dele agir, mas agora parece que Eva corresponde ao pensamento dele. Eva entra no jogo. Porque quando você lê Gênesis 2, o verso 16, 17, para você ver realmente o que Deus disse, está assim, e o Senhor, Deus lhe deu essa ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Entende? Nós acabamos de ler a exceção. Certamente morrerás. Mas Deus nunca disse não pode tocar. Onde Deus disse que não pode tocar? Ela está ampliando o rigor de Deus. Agora você vê a mulher fazendo isso. A Eva fazendo isso. Ela está ampliando, ela está mudando, ela está colocando palavras na boca de Deus, exagerando a sua ordem. O exemplo que eu dei minutos atrás. Todos estão dizendo, estou exagerando para um determinado fim, porque é interessante para mim exagerar. Deus disse, certamente morrerás. E Eva tira essa palavra, suprindo a certeza do julgamento. E isso é muito perigoso, muito perigoso. Então, ela também pega a palavra de Deus, exagera. Deus tinha dito que ela poderia comer de toda a árvore livremente, apenas com uma exceção, ela inverteu, ela amplia, ela aumenta o rigor. Deus disse não pode nem tocar.
E quando Deus diz certamente morrerás, isso ela não fala. Isso é extremamente importante. O que Eva está fazendo aqui? Ela fez uma revisão na palavra de Deus. Ela fez uma revisão. E aí vem uma pergunta. Nós somos livres para fazer isso com a palavra de Deus? Por aquilo que eu não gosto? Eu posso minimizar ou aumentar a palavra de Deus? Certa vez eu estava num acampamento e eu vi dois jovens, um casal, discutindo, né? Eles eram namorados. E eu percebi que meio de longe assim, estava meio que exaltado, eu falei, eu vou lá, antes que piore, né? E quando eu cheguei próximo, as palavras que eles trocavam era usando a própria palavra de Deus. E usando a palavra de Deus para um benefício próprio. Ah, tu que julgas faz o mesmo. Entende? Coisas desse tipo. E agora nós somos livres para alterar, manipular, minimizar ou aumentar a palavra de Deus? Nós somos livres para isso? Porque quando nós fazemos isso, nós queremos ser Deus. E isso é uma afronta a Deus, a sua palavra, a sua pessoa, a sua santidade. Outra coisa, traduções modernas. Eu tenho até um nome em mente de uma tradução terrível também, não vou fazer propaganda para o camarada. Não vou. Terrível. Nós somos livres para fazer isso? Tantas traduções, né, que hoje precisa falar a língua dos homens, a língua da modernidade. Tem que ser contemporâneo. Não pode ser tão agressiva. As traduções modernas. Então a palavra de Deus, ela tem que ser embelezada, tem que ser distorcida, mudada, para quê? Para atingir os anseios dos homens. Esses somos nós. Esses somos nós. Em menor ou em maior porção. E mesmo o pregador, às vezes eu pregando aqui ou ensinando, às vezes pode parecer algo tão distante que não é a realidade. A própria elaboração daquilo que nós vamos ensinar, de um sermão, de uma mensagem, você pode estar sendo tentado a pegar a palavra de Deus e falar, não, pode ser que está dizendo isso, pode ser, mas o povo vai gostar mais de ouvir isso. A quem nós estamos copiando quando nós fazemos isso, se nós não vigiamos? Eu não tenho que defender a palavra de Deus. Alguém já disse que a palavra de Deus é um leão na jaula, apenas abra e solte. É o poder do Espírito Santo. Eu devo levar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus, me esmerar em buscar entender o que está aqui, para contribuir, para compartilhar com os meus irmãos. Mas de nenhuma forma pegar a palavra de Deus, aumentar, diminuir para um benefício próprio. Nenhuma forma. Por mais difícil que seja. O terceiro ponto que Satanás faz, que aqui vai mostrar um dos pontos do seu ataque, é a negação. Olha o verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Opa! Lembra que Satanás começou ali devagarzinho, soprando uma dúvida. Ele sopra uma dúvida, será? Depois ele distorce a palavra. Nossa, dá a impressão que esse Deus realmente não é um Deus muito bom, não. Que Deus bom que faz isso, põe limitações, proibições. Então, ele tem um desejo, um produto final, que nós vamos ver. Ele está trabalhando.
ele é ardiloso, ele é sagaz, como nós somos apresentados a ele. Então ele chega e fala para a mulher, declaradamente, certamente não morrerás. O que Deus tinha dito? Olha só. E o que a mulher tirou? A palavra certamente. Certamente, não traz dúvida. E ele chega, certamente não morrerás. A ousadia do diabo é tão grande aqui, tão ousada, que ele chama Deus de mentiroso. Diante de Eva, ele chama Deus de mentiroso. Quando nós estudamos sobre a ira de Deus, e ao homem nós vemos que podemos irar, existe a chamada ira santa e a ira pecaminosa. Então a Bíblia fala irai-vos, mas não pequeis. A ira é muitas vezes uma ferramenta de Deus para usar para a glória dele. Um bom exemplo é Moisés. Moisés, quando quebrou as tábuas da lei, ele não foi punido, ele não perdeu a terra prometida ali. Mas por quê? Ele estava refletindo a ira do próprio Deus ali. Mas lá na frente, quando Deus fala para ele, Moisés, fale a rocha e dê água ao povo, ele bate na rocha e repreende o povo, muito irado, ele ali sofre a punição, ele perde de entrar na terra prometida por causa daquilo ali. Um alto preço. As duas vezes ele se irou. Eu costumo usar de exemplo aqui. Você já imaginou? Alguém chama Deus de mentiroso. Se Eva tão somente se irasse, ele pegasse um pedaço de pau, pusesse aquela cobra para correr, você está chamando Deus de mentiroso? Mas ele já veio ali preparando o terreno, veio trabalhando na mente dela, e agora ele chega declaradamente. E isso é um repúdio total à palavra de Deus. Crer nisso é destruir todo o fundamento, porque se Deus é mentiroso, e Tito 1:2 diz que Deus não pode mentir, se Deus é mentiroso, o que sobra para nós da palavra? O que é verdade? Então, Deus é verdade. Ele é a verdade. Há uma pergunta, né, que muitas vezes é feita, principalmente para novo convertido. Você brinca e diz assim, Deus pode tudo? Ah, pode. Mas ele pode mentir? Não. Uma das coisas que ele não pode. Deus não pode tudo. Ele não pode mentir. Ele não pode negar a si mesmo. Opa! Isso não faz dele menos Deus. Muito pelo contrário. Isso exalta a sua beleza e a sua santidade. Faz parte da sua estrutura, de quem ele é, da sua essência. É como você dizer que você pode lamber o seu cotovelo, você não pode beijar a sua testa, porque a sua estrutura não permite. A estrutura de Deus, como ele é, não permite que ele minta. Isso não faz dele menos glorioso. E alguém vem, nós sabemos quem é, o próprio inimigo chega e chama ele de mentiroso. Deus disse que certamente morrerás? Não. Então, o que ele está falando para Eva aqui? Que não vai haver um julgamento, que não vai haver morte. E trazendo para os dias de hoje, para que serve isso hoje, nós sabemos disso, é uma palavrinha chamada universalismo, que são pessoas que creem que todo mundo, não existe inferno, vai todo mundo para o céu. Alguns creem até na conversão do diabo. Não estou brincando não, é sério. É sério. E há muitas pessoas seguindo isso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia continua dizendo isso aqui, que a alma que pecar certamente morrerá. E Satanás vem dizer que não haverá penalidade para o pecado. Não há boas novas sem as más novas. Quando você diz para uma pessoa, Jesus te salva, salva do quê? Do quê? Se você chegar simplesmente para uma pessoa e falar assim, olha, Jesus te salva, salva o quê?
do cão raivoso, salva dos meus pecados, salva do diabo, salva do quê? Se você não apresentar o Evangelho tal qual ele é, como Paulo faz em Romanos, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Houve algo lá no passado. Então, as más novas é fundamental. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Percebe aqui o pano de fundo, quem era nós e o que Deus fez? É num pano de fundo negro que a glória de Deus, a graça dele brilha mais. Jesus disse, ele disse que nós deveríamos nos arrepender. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E se eu não pregar o verdadeiro Evangelho, se eu não fazer exatamente como a palavra nos ensina, entender o Evangelho, pregar o Evangelho, saber que sou salvo verdadeiramente, do que eu sou salvo, que é da ira vindoura, é do próprio Deus, do juízo de Deus, nós estamos nos comportando exatamente como Satanás quer. Deturpando a palavra de Deus, suprindo a palavra de Deus e dizendo aquilo que Deus não disse. Deus disse, certamente morrerás, certamente. Se realmente não há morte, nós somos salvos do quê? Entende o que é um ataque à palavra de Deus? Como você pode dizer que em nenhum outro, quando nós citamos Atos 4,12, nós gostamos de dizer, e é um versículo fantástico, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Dúvida, distorção, difamação. É o próximo. Gênesis 3, 5. E já partindo para o fim. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Opa! Agora vem a difamação. O que ele está dizendo aqui? Olha, porque Deus sabe que, na verdade, se vocês comer, vai abrir os olhos. Então ele está difamando Deus. É um ataque ao caráter, à santidade de Deus. Olha, Deus sabe. Ele sabe, ele está fazendo isso por um motivo. Colocando em xeque o caráter do nosso Deus. Então esse é o quarto ponto. O quinto ponto nós chamamos de deificação. O que é? O homem sendo Deus. Porque ele diz, porque Deus sabe que no dia em que deles comer, se abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás difama a Deus e exalta o homem. Olha, Deus, fique esperto com ele. Agora o homem, você vai ser como Deus. Não é isso que ele faz? Não é hoje um evangelho centrado no homem e não em Deus? O evangelho começa em Deus. Primeiro, existe um Deus. Segundo, existe um homem. Terceiro, existe separação entre Deus e o homem. Quarto, existe solução para essa separação, que é Jesus Cristo. Esse é o evangelho. Começa em Deus. Existe Deus. Existe o homem. Existe separação entre Deus e o homem. Pior ainda, existe juízo entre Deus e o homem. E então, existe a solução, Jesus Cristo. O Evangelho começa em Deus. O homem sendo Deus, Satanás propõe. Eu serei capaz de discernir o certo e o errado. Eu serei Deus. Hoje, eu determino. Não é uma tentação isso?
Não é uma tentação? Então, a partir de agora, eu sou dono do meu destino. Eu faço o que quero, porque eu serei igual a Deus. Mas, a continuação do texto, quando chegamos no verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, deu também ao seu marido e ele comeu. Qual o resultado? A morte. Paulo vai falar lá em Romanos 5,12, porque através de um homem entrou o pecado no mundo. De quem que ele está falando? De Adão. Entrou a morte também. E assim, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Foi isso que aconteceu. E também nós, depois Paulo continua falando do segundo homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então a consequência, lembra que Satanás começou sutilmente? Qual era o propósito final aqui? Um afastamento dessas pessoas de Deus. O que ele faz conosco hoje? Que Deus abra nossos olhos quanto a esse ataque do inimigo. Possamos nos atentar. Vá para as Escrituras. Peça a Deus, Senhor, tenha misericórdia. Livre-me dessas ciladas, que eu possa crer no Senhor totalmente. Que eu não possa duvidar da Sua palavra em nenhum momento. Que eu não possa em nenhum momento distorcer a Sua palavra para um benefício próprio. Nem acrescentar, nem diminuir. Vamos orar e agradecer a Deus? Papai, obrigado, Deus. Obrigado por mais essa mensagem, a começar de mim. Que esse ensino, Deus, traga luz, temor e tremor. E nos mostra, Senhor, a forma que o inimigo trabalha. Sua palavra diz que nós não devemos ignorar o ardil de Satanás. Sua palavra fala que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ele foge. Como nós resistimos? Aqui, ó Pai, através da Sua palavra, aprendendo, ó Deus. Vemos a forma dele agir. Por graça e por misericórdia, livra-nos, ó Deus, das astutas ciladas de Satanás. Ó Deus, é a Sua oração. Lá em João 17, a oração sacerdotal. Não peço que os tire do mundo, mas livre-os do maligno. Livre-os do mal. É o que nós pedimos essa noite, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos assim terminados. Que você use toda essa semana para a honra e glória de Deus. E a comunhão faz parte do culto.